Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 19 de setembro de 2022, pouquíssimos dias para eleição, né? Hoje a gente encerra aqui o nosso livro. Hoje, pessoal, a gente vai encerrar, de qualquer jeito a gente termina esse livro muito bacana, muito pequeno, mas recheado, né? Nova Ordem Mundial, o antigo plano das sociedades secretas, tá? E vou lembrar, dar os recadinhos rápidos aqui para vocês. Então, me ajudem, pessoal, né, nessa reta final aí, conto com vocês, está na divulgação. Se você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente você gosta do material que eu faço. Espero que você, né, esteja no propósito comigo de a gente estar lá no Congresso mudando as leis, combatendo toda a agenda da esquerda, implementando, né, os valores do reino no Brasil, ajudando, né, a governabilidade do presidente e, no meu caso, operando na área da cultura, né, para tirar vamos dizer, o domínio, o controle da esquerda, da cultura aí, que é muito nocivo, né? Enfim. Então, me ajuda, meu número é 2234, tá? Entrem nas minhas redes sociais, compartilhem, tá? Divulguem, postem, fale com os teus amigos no grupo de WhatsApp, né? Cabeleireiro, gerente de banco, sabe? Professor, personal, né? Toda a rede de amigos aí, se você puder indicar, eu agradeço demais, tá bom? Porque isso tem um fator multiplicador, né? Se cada um falar para 10 pessoas, a gente vai, né, crescendo exponencialmente aí e a gente vence o shadow ban das redes sociais que eu tô sofrendo, né? Eu tô no shadow ban no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, aqui no YouTube. Enfim, mas, né, Deus é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Além disso, pessoal, então só para lembrar, aqui embaixo no link, né, aqui junto com um monte de informação que tem aqui embaixo na caixa de descrição, tá o link também do site, tá? Que é o meu nome, é Felipe Folgose, onde estão as propostas, tá? Então, para quem quiser saber mais a fundo, conhecer as propostas da campanha, o que eu estou pensando, vocês podem através do site, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem compartilhar o site também. Muito bem, vou obviamente lembrar vocês, essa semana foi ao ar aí na sexta-feira um podcast com o Rica Perrone, né, no Tapa na Cara, tá muito bacana, então assistam lá. E claro que eu falei dos quadrinhos lá também, né? Então vou falar aqui para vocês. Temos 6 filmes em forma de papel, tá? Todos os roteiros de cinema que eu escrevi, transformei em quadrinhos adultos com a ajuda de grandes artistas, pessoal. Gente que trabalha para o mercado americano, para o mercado europeu. Então temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tá? É um resumão que eu fiz aí de anos de leitura sobre essa questão da nova ordem mundial. Assim você vai entender facinho. Se você quiser começar esse assunto com alguém, é um presente excelente, tá? Então é uma forma sintetizada, mas com muita ação, emoção, grandes personagens, exatamente sobre tudo isso que está acontecendo. Temos aqui o Knock Me Out, que é uma homenagem aos filmes dos anos 80, que tinha herói de verdade, tinha personagem, né, masculino, feminino, né, definidos, né, nada de masculinidade tóxica. Então é uma história, um romance que se passa no mundo do MMA. Então, autossacrifício, né, determinação, superação. Uma história incrível que tem trilha sonora no Spotify, tá bom? Então, você lê ouvindo as músicas igual um filme. Então, uma história demais aqui. Um outro dia ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história. Eu falo que é basicamente um manual para o jovem que tem que enfrentar hoje em dia tudo quanto é essa questão de lacração, droga, tá? Abuso sexual. Falo de narcotráfico, falo de política. Então, uma história muito legal também pelo um viés sobrenatural, tá? Então, não vou dar spoiler aqui para vocês, mas vale a pena demais. E comunhão, para encerrar, a gente está vendo como tem aparecido aí cada vez mais falsas igrejas, falsos profetas. Eu abordo isso aqui, tudo isso envolto com muita ação, muita aventura, suspense com terror psicológico, mas sobre como enfrentar o mal face a face e não esmorecer, como vencer, né? Vencer o mal, encarar a morte face a face e sobreviver. Então, todo esse material, pessoal, vocês entrem em contato diretamente comigo aqui pelos links que estão aqui embaixo. Não é pela Amazon. A Amazon, pessoal, além de estar mais caro, tá? Não tem todos e você não recebe, e eu não recebo nada, tá? Você, comprando comigo, eu tenho lucro, né? Que é merecido. E vocês não recebem também com autógrafo, com uma dedicatória, tá? Então peçam direto comigo, a gente conversa e eu mando com uma dedicatória com o maior carinho para vocês, qualquer lugar do mundo, outros estados, outros países, tá bom? Chega direitinho. Muito bem, então vamos começar logo para a gente encerrar nosso livro. Então no último vídeo a gente estava falando sobre, agora, né, mais moderno, já na década de 60, a questão toda da implementação política, né, do comunismo
em Cuba, né? Então ele vai falar que já estava falando como a cultura já estava sendo tomada, né, para implementar também nos Estados Unidos. Então é o que a gente está vendo hoje, né? Pelo mais da metade dos estados americanos estão na mão dos democratas, que pessoal, é caminho para o comunismo, já estão implementando, né, várias, eles tiram um direito aqui, tiram o direito ali, tiram o direito ali, vão cozinhando o sapo em água quente, quando vê, já tiraram tudo e estabelecem lá o sistema, né? Então, fala assim, olha, em 1957, quando o Fidel Castro estava combatendo a guerrilha, né, contra o Fulgêncio Batista, ele prometeu liberdade aos cubanos, né? E o jornal New York Times, o jornalista Herbert L. Matthews, que era membro do CFR, do Conselho de Relações Internacionais, lembra? A gente falou no vídeo passado, eu já falei em vários outros vídeos, outros livros falando sobre o CFR. Ele é basicamente a versão americana do Instituto Real de Relações Internacionais, né? Feito lá na Inglaterra pelo Cecil Rhodes, pela galera do Cecil Rhodes, né? Para controlar, basicamente, preparar, né, através de empresas, né, através de instituições, a questão da globalização. Nos Estados Unidos é o CFR que faz esse papel. Então, na época, né, o Herbert L. Matthews, membro do CFR, né, do Conselho de Relações Internacionais, ele retratou no jornal New York Times Castro como sendo um George Washington de Cuba, né? Então, em uma série de artigos, né, o libertador de Cuba é o cara que vai salvar o... Olha só que louco, né? Naquela época já o New York Times servindo de fazendo propaganda política, basicamente, né? O que a gente vê hoje a Folha e o Estado fazer aqui no Brasil para o PT, o New York Times já também fazia lá, né, nos Estados Unidos. E a mídia retratou, né, repetidamente essas figuras, né, esses ditadores positivamente, não é? Como também o Mao Tse Tung lá na China, né, contra o Chiang Kai-shek, por exemplo. Então o Batista, né, ele foi retratado como sendo um tirano corrupto que tinha que ser deposto mesmo, enquanto Fidel Castro, de acordo com, né, o Matthews, o jornalista, era um homem de ideais, né? Olha só que bonito, né? Com ideias fortes de liberdade, democracia e justiça social. É muito forte, né? O cara simplesmente mandava fuzilar, né, negro, mandava fuzilar homossexual para a galera LGBT, né? Mandava fuzilar, basicamente igual no nazismo, né, pessoal? Afinal de contas, o nazismo também era, né, um partido socialista, né? Partido trabalhista socialista nacional alemão, né? Bom, então, de acordo com, né, o jornal, publicado em 1979, né, uma carta do embaixador americano em Cuba, o Earl A.T. Smith, onde ele escreveu o seguinte, olha, Castro ele poderia não ter tomado o poder em Cuba sem a ajuda dos Estados Unidos. Você já ouviu isso alguém, pessoal? Você já viu isso em alguma notícia de jornal? Algum professor falar isso? Então, o embaixador estava falando, olha, o Castro não poderia ter tomado o poder em Cuba sem a ajuda dos Estados Unidos. O governo, agências do governo americano e a imprensa dos Estados Unidos tiveram uma enorme participação em trazer ou em levar o Castro ao poder. O Departamento de Estado consistentemente interviu para fazer com que houvesse a queda do Batista e, portanto, possibilitando ao Fidel Castro a dar o golpe no governo de Cuba, né? Ou tomar o poder do governo de Cuba. Então, após, né, ter sido pedido para que abdicasse a presidência pelo presidente Eisenhower, o Batista deixou o seu cargo em 31 de dezembro de 1958. No ano seguinte, o Castro, o novo líder de Cuba, falou para membros do CFR, do Conselho de Relações Internacionais, nas Nações Unidas, tá? Na sede deles nas Nações Unidas, no Pratt House. Então, nos próximos 3 anos, ele fez com que os mísseis soviéticos estivessem apontados para os Estados Unidos na crise da Baía dos Porcos. Aí você fala assim, peraí, então o Fidel Castro estava fazendo uma palestra para o pessoal do CFR em Nova York? De novo, pessoal, por quê? Porque eles criam esse cenário
dicotomia, de polarização para a população ficar perdida e ter que escolher. Quando eles controlam, da mesma forma que a gente já falou ao longo do livro aqui, como, né, lá na Revolução Russa, em 1917, quem ajudou? Banqueiros americanos, né? Jacob Schiff, como aqui ele falou, o presidente Roosevelt, antes da Primeira Guerra, já estava ajudando a Rússia, a industrialização da Rússia, pós Segunda Guerra Mundial, na reconstrução da Rússia, com o Plano Marshall. Eles enviaram tecnologia para o desenvolvimento nuclear na Rússia. Para quê? Para ter essa polarização durante a Guerra Fria. Para o quê? Para, pessoal, de novo, né? Qual que é o plano? Qual que é a dialética hegeliana? Tese, antítese para chegar na síntese, né? As bases da pirâmide para chegar no vértice da pirâmide, aonde eles querem, que é o quê? A globalização. Então, a gente cria primeiro, fica jogando, né, um contra o outro, a população contra o outro, para a gente chegar no nosso propósito, que é o quê? Uma globalização, um mundo global, né? Que vai ser... Isso eles estão preparando para quem, pessoal? Para o anticristo, tá? É isso. Não vou medir as palavras aqui para vocês, tá? Bom, então aí ele vai falar sobre o sistema educacional americano, né? Tão importante e sensacional, né? Tão importantes e sensacionais como são essas revoluções políticas, né? Os defensores da nova ordem mundial também têm estado muito ocupados, lutando batalhas tão importantes, né? E tão, vamos dizer, importantemente iguais, né? Ele fala que então, não só na área política, pessoal, é a questão que o Antônio Gramsci descobriu, né? Não é simplesmente pela política que a gente vai conseguir transformar a mentalidade de uma população inteira, de um povo inteiro. A gente tem que implementar uma nova cultura, a gente tem que o quê? Ocupar, né, as artes, ocupar o jornalismo, ocupar toda a esfera de formação de pensamento, de influência. Então, seja nas universidades, seja na cultura, seja na mídia, na imprensa, a gente tem que ir o quê? Para criar um novo paradigma, né? Mudar os valores, corromper, é o tal da quinta coluna do Gramsci, né? Então, ele fala que tão importantes batalhas foram lutadas dentro dos Estados Unidos. Como? Através da tomada do sistema educacional. Então ele fala assim, a chave para o plano deles ao longo prazo é refazer todo o sistema educacional americano. E aqui a gente pode estender, não só americano, pessoal, apesar de que muitas vezes pelos Estados Unidos eles têm uma influência em vários países através da mídia, né? A gente sabe como, né, os Estados Unidos ainda continua sendo o maior exportador de cultura, entre aspas, de entretenimento, de série, de música, de filme, né? Para o mundo inteiro. Também nos países, na Europa, mudando o sistema educacional na Europa, mudando o sistema educacional no Brasil, né? Então, realmente, pessoal, a gente vê durante os anos do PT chegando pelo MEC, né, através da Unesco, essa pressão do quê? De LXTPO, de deixar as crianças completamente fragmentadas na sua formação, na sua essência, na sua autoimagem, para serem o quê? Serem domináveis. Lembra? Vou retomar aqui aquele livro que a gente leu aqui, O Impacto da Ciência na Sociedade, do Bertrand Russell, falando na década de 40, se eu não me engano, que no futuro a gente vai ter uma classe de cidadãos que vão ser controlados por vacinas, por alimentação, por dieta e por leis, que eles vão ser tão dóceis, eles vão ser incapazes de se rebelarem contra nós. E é isso que eles estão implementando ao longo das décadas, né? Vamos continuar. Então ele fala assim, olha, a partir do momento que a religião, especialmente o cristianismo, é um anátema aos seus planos, né? Na verdade, a única coisa que se coloca, pessoal, contra os planos dos globalistas, a agenda de desconstrução cultural dos globalistas é o quê? É a Bíblia, pessoal. É a palavra que se mantém a mesma há milênios, né? Desde que existe civilização ocidental, é a mesma palavra, né, que mantém a sociedade ainda, né? Então, assim, as referências à Bíblia, ao cristianismo, têm sido removidas do espaço público educacional americano, tá? Vamos dizer, com o argumento de que a religião não deve ser forçada nas crianças. Que religião? O cristianismo, porque, como eu já falei aqui, lembra? Eu acho que em 2020, 2021,
Lá na Califórnia você tinha escolas tendo rituais pagãos astecas, eles invocando deuses pagãos astecas. Então assim, o que é proibido é o cristianismo. A desculpa da esquerda, o Estado é laico, né? Mas vocês vão querer utilizar o sistema educacional para forçar a agenda LGBT, para forçar muitas vezes o uso de droga, né? Uso como que é? Meditação direcionada, tudo isso não tem problema, só tem problema o cristianismo. Então, na verdade, pessoal, a gente entende que o ataque é contra o cristianismo, não é nada questão do Estado laico, né? Então, o que eles fazem, né? Por exemplo, né, nos Estados Unidos tinha-se escola, né, lia-se a Bíblia, fazia-se oração na escola, tinha muitas vezes o símbolo religioso. Aí não, tem que tirar, né? Engraçado. Então, no lugar do cristianismo, né, tem sido implementado o quê? A tal religião da razão. A mesma das sociedades secretas, desde o iluminismo, né? Então isso que tem sido implementado, né? Materialismo, junto com o hedonismo, né? A gente vê aqui no Brasil, pessoal, né? A crise nas escolas, depois desses 15 anos de PT. Não é de uma hora para outra. Mas o governo Bolsonaro... Pô, a Damares fez muito, pessoal. Só de você já estancar a sangria que estava acontecendo, só de retirar o material didático, que ainda tem que fazer muito, pessoal, porque no Brasil inteiro está aparelhado. Eles aparelharam aí, né, diretores de escola, professores, orientadores, tá? Reitores de universidade, né, bibliotecários. Então, muita biblioteca só livro de esquerda, só livro de ideologia de esquerda, para as crianças, material de ideologia de gênero. Então, você tem que tirar tudo isso, pessoal. Isso demora, né? Você tem que desconstruir o que eles já fizeram e aí a gente tem que construir uma base sólida, nova, trazer uma nova cultura, né? Isso já estava acontecendo nos Estados Unidos também. Então, é o tal do humanismo, que já estava sendo implementado, né? Ateísmo, para quê? Para as crianças ficarem deprimidas, ficarem sem esperança, aí, claro, né, você entra no hedonismo. É sexo, e vão ficar muito mais suscetíveis à droga, e a gente vê a crise, agora, por exemplo, nos Estados Unidos, do quê? De suicídio, de depressão, não é? E daí eles falam, não, mas você está deprimido porque você nasceu no corpo errado. Você, né, é um menino que nasceu no corpo de menina. E aí vai fazer uma cirurgia forçada, paga pelo Estado. Muitas vezes vão contra os pais. Se os pais se levantam contra isso, que eles tiram a guarda, como no Canadá. É essa a implementação, né, pessoal, do que eles querem. Então, olha, eles falam aqui, pedaço a pedaço, né, os educadores da nação têm sido convencidos a ensinar esse sistema que cada vez mais se aproxima à agenda colocada pelo Adam Weishaupt lá no século XVIII e pelo Marx no século XIX. De novo, pessoal, eles pensam a longo prazo. Na verdade, por quê? Porque eles são influenciados por entidades que são também atemporais, né? Não são eternas como Deus, mas, né, vai ter um fim. A Bíblia diz que o quê? Que, né, o inimigo das nossas almas, Satanás, vai ser mandado para o lago de fogo junto com os seus asseclas, né? Mas eles são, a Bíblia chama de, também tem os espíritos familiares. Eles, pessoal, eles acompanham geração após geração, né? São séculos, são demônios, tá? Além de Satanás, é um exército infernal, né? E aí ele continua falando assim, então por que eu estou, né, vamos dizer, ressaltando esse aspecto religioso? Ele fala, porque, né, a chave da questão é essa é a chave do problema. Se o homem, né, for, vamos dizer, doutrinado, se ele for educado no ateísmo, ou se ele for, né, educado, se uma criança for educada para aceitar o ateísmo onde não há Deus, então a necessidade de moralidade desaparece completamente, tá? Você acaba com a autonomia, com o tecido social, você cria um estado de dominação onde quem, né? O Estado vira o regulador, porque vai virar uma barbárie, cada um vai querer fazer a sua própria vontade em cima da vontade do outro, né? E aí você vai ter que ter um Estado totalitário para o quê? Para aplacar toda a vontade do cidadão, porque o cidadão não vai ter uma referência moral para se autocontrolar, para ter um domínio próprio, né? Então ele fala assim, né, continua falando, por que nós deveríamos ser morais se não existe Deus, né, para, vamos dizer, julgar as nossas ações nessa vida e na próxima, né?
Porque, novamente, né, Deus, a ação é agora, enquanto a gente está vivo, temporalmente, a gente já sofre as consequências dos nossos atos, mas principalmente, pessoal, é a nossa vida espiritual, né? O que acontece depois. Então ele fala assim, a partir do momento, né, que, vamos dizer, a base filosófica da moralidade é quebrada, né, o homem pode ser convencido a justificar qualquer ação dele, né, porque para eles, para né, esse cabal, para esse grupo que quer dominar a sociedade, os fins justificam os meios, então eles não têm nenhum problema em estabelecer o caos na sociedade. Eles estão protegidos, eles têm os guardas, né, pagos, os seguranças privados, eles moram nos seus castelos, não tem, né, eles estão protegidos. Agora, o caos social para eles não tem problema, quantas pessoas vão ser baleadas, criança baleada na rua, né, morrendo de overdose, não tem nenhum problema, pessoal, tá? Então, essa é a oposição mais efetiva ao comunismo, que tem sempre sido a igreja, pessoal. Tá? A igreja sempre foi, desde o início dela, né, a esse movimento espiritual de usar seres humanos para um estado totalitário, seja na época em Roma, seja durante toda a Idade Média, seja durante, né, a Idade Moderna, né, até a contemporânea. Tentaram, desde o nascimento da igreja, se opor à igreja, mas Jesus falou, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tá? Tentaram matar, tentaram perseguir, depois tentaram, a gente não consegue, né, como foi no Constantino, a gente não consegue acabar com eles, unamos-nos a eles, né, vamos tornar a religião oficial do Império Romano, né, mesmo com toda a barbaridade, com todo o paganismo se infiltrando, Deus sempre tem o remanescente, pessoal, da mesma forma que no Velho Testamento, lembra? Quando Elias fica deprimido, fala, meu Deus, só sou eu lutando contra, né, os sacerdotes de Baal. Deus fala, peraí, eles, não, tem 7.000 aí que não dobraram o joelho, né? Tem o remanescente, Deus sempre tem o remanescente. E a igreja, pessoal, é vitoriosa. Olha como cresceu hoje com a quantidade de cristãos no mundo inteiro e ainda vai crescer, pessoal, até o arrebatamento. Pessoal, não vai acontecer até que todos tenham podido confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aí encerra a dispensação, o tempo da igreja na terra, encerra, Jesus vem para receber a sua noiva, encontrar com ela nos ares, e aí tem os 7 anos da tribulação. Tá? E ainda muita gente vai se converter na tribulação. Os judeus todos vão se converter, né? Muitos já estão se convertendo, os judeus messiânicos, né? Muitos vão se converter na tribulação e vai ter os mártires da tribulação. Muita gente que, né, infelizmente vai perder, né, o arrebatamento, mas vai lembrar, olha, a minha mãe, sei lá, meus parentes, tanta gente falava para mim, agora caiu a ficha, a pessoa vai se arrepender, mas ela vai ter que pagar, né? Ela vai ter a salvação, mas ela vai ser através do derramamento do seu sangue, porque ela vai ser decapitada para não aceitar a marca da besta. Nós ainda podemos ser salvos pela graça, a gente não precisa derramar o nosso sangue, né? É por graça, a gente na verdade não precisa fazer nada além de crer somente, né? Bom, vamos continuar aqui. Então, certamente, né, essa é a forma com que os marxistas veem, eles sabem disso também, que o quê? Que a igreja é a pedra no sapato, por isso que sempre onde foi estabelecido o comunismo, né, historicamente, a igreja é a primeira coisa que eles querem combater, né? Na União Soviética, né, em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela, na China, agora, né, na Nicarágua, onde a esquerda entra, a primeira coisa que eles combatem é o quê? É a igreja, pessoal. Então aqui o Karl Marx escreveu, né, nós fazemos guerra contra todas as ideias prevalecentes da religião, né, do Estado, do país e do patriotismo. A ideia de Deus é a chave da perversão da civilização, ou é a ideia principal da perversão da realização. Ela tem que ser destruída, segundo Karl Marx, né? Então, aí peraí, então quer dizer que não vai ter religião? Não, vai ter uma religião, só que é uma religião humanista. É uma religião do homem, onde o homem é o centro, onde o Estado é centro. Tá? É uma falsa religião, pessoal, onde eles vão vender o paraíso utópico feito pelo homem que nunca vai chegar. Né? Óbvio, a gente vê, né, que está fadado ao fracasso, mas o quê? Né? E como eles usam a questão do hedonismo, né, do sexo livre, das drogas livres, muitas vezes o jovenzinho é convencido. Né? Não tem só jovenzinho, não. Jovenzinho, tem muito pessoal, muito burro de velho burro aí, né, que o cara não quer
Por quê? Porque ele está preso nos seus pecados, pessoal, na sua concupiscência, né? Tem que se arrepender. Aí o Lenin também proclamou o ateísmo como parte integral do comunismo. O professor Paul Witz, da Universidade de Nova York, estudou como os valores tradicionais americanos têm sido eliminados dos livros acadêmicos americanos. Ele fala, entre aspas, estudos deixam de uma forma abundantemente clara que os textos das escolas públicas comumente estão excluindo a história, a herança, né, a tradição, as crenças e os valores de milhões de americanos. Aqueles que acreditam na família tradicional não estão sendo representados. Aqueles que acreditam na livre iniciativa, né, no empreendedorismo, não são representados. Aqueles que têm que as suas políticas são conservadoras são quase não representados, né, estão quase, enfim, sem representação. E, sobretudo, né, aquelas pessoas que têm um comprometimento, né, que tem um comprometimento com as tradições religiosas, essas são as menos importantes ou as menos relevantes na documentação histórica, né? São as pessoas, são os valores menos representados historicamente. Ele fala, eles basicamente não são representados. Então a gente vê um esforço, pessoal, que eles fazem de o quê? De tomar, né, setores, né, da sociedade, tomar a máquina pública, tomar o sistema educacional para o quê? Para doutrinar, para acabar com religião, para deixar as crianças sem fé. Em troca, dá o quê? Dá ideologia de gênero, dá hedonismo, dá droga, dá o que for. Independente da consequência do que aquilo vai acontecer nas crianças daqui. A gente já vê, pessoal, um número enorme de crianças deprimidas, crianças se suicidando. Para eles, não está nem aí. Um monte de adolescentes já que passaram por operação de transgênero, que se arrependeram, que falam, peraí, eu estava deprimido, né? Eu fui mal aconselhado, e daí, o que a criança vai fazer? Já passou, às vezes, por uma dupla mastectomia, tá? Tem processo agora, tem famílias processando, pessoal, sistema educacional, não só nos Estados Unidos, como na Inglaterra. Na Inglaterra, processando o Instituto Tavistock. Por quê? Porque doutrinaram, e as famílias, muitas vezes, os pais, sem esse conhecimento bíblico, não, é pelo bem do meu filho, da minha filha, então, né, e essa pressão social, a lacração, vamos, daí, anos depois, as crianças falam, peraí, eu dei basicamente uma castração química, porque muitos desses hormônios, pessoal, depois que não tem reversão, depois que a criança no seu desenvolvimento não cria o testículo vai ficar atrofiado para o resto da vida, não vai mais produzir esperma para o resto da vida, tá? É seríssimo, é seríssimo. Vamos continuar. Então, né, fala assim, a orientação cristã, né, num volume aqui do McGuffey, né, que é chamado O Leitor Eclético, fala assim, olha, os 10 mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo não são somente básicos, mas eles são plenos, né? Isso no século XVIII. Aí o doutor W.P. Softstall, né, que é o superintendente das escolas públicas do estado da Arizona, em 1973, disse assim, os ateístas têm conseguido, através de diversas práticas, né, tomar conta da educação pública desse país. Eu não posso deixar de me lembrar, né, das palavras da Escritura que dizem o seguinte, né, o tolo diz em seu coração, não há Deus. Né? Isso a gente lê na Bíblia. Né? É o tolo, né? A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Né? E aí, a outra coisa, reescrever a história, né? A gente vê sempre esse esforço da esquerda de tentar recontar a história pelo ponto de vista deles, né? Então, na América, ele fala assim, a tarefa da maçonaria tem sido redefinir os valores nos quais, né, que serão ensinados às próximas gerações, tá? E isso eles têm, vamos dizer,
sido bem-sucedidos, tá? E o que exige um enorme investimento. Então, o plano deles tem operado por muitos anos, tá? Até ter sido descoberto. Em 1954, um comitê especial do Congresso americano investigou essa rede, né, conectada de fundações isentas, né, de imposto. Além disso, eles fazem essas além disso, os caras são muquinha, né? Os caras têm não pagam imposto, tá? Então, basicamente, eles cometem os atos deles, né, prejudiciais à sociedade, usando o dinheiro da própria sociedade, dos próprios, né, pagadores de impostos, né? Então, eles têm usado essas fundações para ter, vamos dizer, verbas, né, para transformar a psique americana. Então, esse comitê, eles, vamos dizer, basicamente tropeçaram, né? Eles se depararam com o fato de que alguns desses grupos, eles têm, vamos dizer, se lançado num gigantesco projeto de reescrever a história americana e incorporar nos novos textos escolares essa mudança histórica, tá? Então, o Norman Dodd, que é o diretor de pesquisa desse comitê, encontrou nos arquivos do Carnegie Endowment for International Peace, né, que a gente já falou, da família Carnegie, que também é ligado aos globalistas, a seguinte declaração, então, entre aspas, assim, não só manter o controle da população, o controle populacional, mas obter o controle educacional nos Estados Unidos. Eles perceberam que essa tarefa prodigiosa tem sido, vamos dizer, imposta ou tem sido abarcada, vamos dizer assim, pela Fundação Rockefeller, com a sugestão de andar, vamos dizer, em conjunto com aquela parcela educacional que poderia ser considerada domesticamente orientada, né, pela Fundação Rockefeller, que foi basicamente tomada pela Fundação Rockefeller e que também tem sido orientada, né, para assuntos internacionais pelo Carnegie Endowment. Então, né, nesse documento eles estão falando que eles faziam uma parceria entre a Fundação Rockefeller e a Fundação do Carnegie. Para o quê? Para instituir, pessoal, né, esses valores internacionalistas, antipatrióticos, antinacionalistas e, obviamente, anticristãos na sociedade, né? Aí a Fundação Rockefeller concordou, vamos dizer, em adotar, em tomar conta da parte doméstica dessa tarefa. Então, enquanto, né, o Carnegie via a parte internacional, internamente o responsável era a Fundação Rockefeller. O propósito de todo esse interesse em história, claro que era reescrevê-la. E o Dodd continua, né, falando assim, entre aspas, eles decidiram que o sucesso desse programa dependia na alteração da maneira pela qual a história americana tem sido apresentada. Eles, então, vamos dizer, se aproximaram de 4 dos mais proeminentes historiadores americanos, tais como a Mary e o Charles Beard, né, com a sugestão de que eles alterassem a maneira pela qual nós estávamos acostumados a vamos dizer, ensinar a matéria, né? Eles se recusaram, né? E eles decidiram que eles teriam vamos dizer, construir um grupo de novos historiadores selecionados por eles, basicamente, né? É o que eles fazem até hoje. Então, o que eles fazem, inclusive, em seminários, tá, pessoal? Eles pagam os estudos de infiltrados, militantes em seminários, para quê? Para criar falsas igrejas. Mas aqueles, então, estavam falando, não, a gente vai precisar formar novos historiadores, dar bolsa de estudos para novos historiadores. Eles pegam, pessoal, muitas vezes essa galera, às vezes até no ensino médio, tá? Eles identificam o talento. Então, por exemplo, aqui no Brasil, Tabata Amaral, né? A menina sem recursos, mas que tinha um potencial, e eles já começam a aliciar, já pegam, já aliciam e já pagam os estudos. E a pessoa, né, se acha, né, sem entender a agenda, vai sendo, né, seduzida, vai, olha que maravilha, estão me pagando, estão me mandando para estudar em Harvard, né, estão me mandando para Davos, para grande conferência. Eu que não tinha nada, né, que era humilde, agora estou andando nos altos círculos. A pessoa é seduzida, pessoal.
Lembra quando eu li para vocês o livro O Cientista, do John C. Lilly? Ele conta a mesma coisa, né? Quando ele foi cooptado na universidade por professores ateístas. Ele era um cara que tinha um background, ele teve uma formação cristã. O que era? O trabalho dos professores era basicamente esse, né? Vamos pegar, a gente identifica o talento nesse moleque. Agora nesse moleque, vamos começar a doutrinar. Vamos ver se ele se dobra, se ele abre mão, né? A gente oferece, começa, né, os banquetes, né? Lembra Daniel, né? O livro de Daniel. Daniel lá na corte de Nabucodonosor que falou, não, eu não vou participar, né, dos banquetes, eu vou me manter aqui na minha dieta, quietinho, né, temente a Deus. Deus obviamente abençoou ele, mas as pessoas vão se vendendo, pessoal, né? Ainda mais se elas não têm essa informação, esse tipo de informação de antemão para se defenderem, elas vão achar que o que? Ah, não, estão reconhecendo o meu talento e por que eu não vou aproveitar o que eles estão me oferecendo, né? Só que, de novo, tudo, pessoal, vai ter um preço. Obviamente que a conta vai chegar, você vai ser um peão na mão deles, você vai ter que obedecer a eles. Não é de graça, né? Por isso que lembra, quando eu li para vocês também o livro Estabelecimento Secreto da América, o que eles faziam lá em Skull and Bones? Na Universidade de Yale, vamos mapear quem são. Em Harvard também, no Skull and Crows, Scroll and Keys, a sociedade de lá em Harvard, a gente mapeia quem são os talentos que vão sair. A gente pega, enquanto é jovenzinho, enquanto está em formação, enquanto é ingênuo ainda de certa forma. Mesma coisa que faziam em Oxford, lá na Inglaterra, né? Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa que fazem com a fundação do Rhodes Foundation, do Cecil Rhodes, né? Que ele deixou por exemplo, o presidente Bill Clinton foi da Rhodes Scholarship, né? Teve bolsa de estudo do Rhodes. Ah, prestigioso, né? O ego infla. Nossa, olha que prestígio, eu ganhei uma bolsa super difícil de ganhar. Não, eles estão te pagando, estão te doutrinando, vocês não estão nem te ensinando. A pessoa, não, mas poxa, será que não compensa porque eu vou, né, ganhar uma formação superior, né, acadêmica? Não, você está sendo doutrinado. Vamos continuar. A Guggenheim Foundation, a fundação do Guggenheim, né, ela concordou em dar bolsas para historiadores recomendadas pelo Carnegie. Né, gradualmente, através dos anos 20, da década de 20, eles conseguiram juntar um grupo de 20 jovens acadêmicos promissores e mandou eles para Londres, tá? E aí é onde eles foram lá em Londres brifados no que era esperado deles como professores de história americana. De novo, pessoal, né? De graça só a salvação através de Jesus, o resto sempre tem um preço a pagar, tá? E aí esses 20 retornaram para os Estados Unidos e se tornaram no núcleo que eventualmente virou a Associação Histórica Americana, tá? Então, a Associação Histórica Americana é completamente feita por eles, pessoal. Depende deles, né? Agora, aqui no Brasil, quantas... Né, a gente sabe, já na São Francisco, por exemplo, você já tinha uma sociedade secreta maçônica lá, que eu esqueci o nome agora, mas é conhecido aí. Ah, é folclórico e tal. Presta atenção. Não é bem assim, tá? Em 1928, a Associação Americana Histórica, né, ou Associação Histórica Americana, foi dada a ela um valor, uma quantia de $400 mil pelo Carnegie, né, Endowment, para escrever 7 volumes de estudo sobre a direção que a nação deveria ser conduzida. Presta atenção, pessoal. Já pensando em como que a gente vai doutrinar classe após classe. Todo ano, novos alunos entrando aqui vão receber essa carga de informação, vão ser doutrinados, tá? E, vamos dizer, a responsabilidade para escrever esses livros, né, de acordo com o Dodd, era que... Desculpa, a responsabilidade não, né, o objetivo desses livros era que, entre aspas, o futuro do país dependesse do coletivismo e do humanismo, basicamente comunismo e ateísmo, né? Contra Deus, contra os valores, né? Contra, né, a liberdade de trabalhar, de troca, pessoal, né? Aí o Dodd conclui em seu estudo que essas fundações livres de taxa, nessas ONGs, né, por virtude do fato deles pagarem por esses estudos,
isso estava, vamos dizer, no centro, né, no coração desse grupo determinado a destruir os Estados Unidos. Porque assim, eles operavam livre de pagar impostos, mas eles usavam o dinheiro, inclusive, né, dessa isenção de imposto, que é para montar esse domínio do sistema educacional americano e subvencionar, por consequência, as bolsas de estudos, né, as bolsas de pesquisa. Então, infelizmente, tem muito cientista, pessoal, que, de novo, sem esse entendimento geopolítico, ele vê esse pessoal como bonzinho, porque ele fala assim, mas eu recebi a minha bolsa de estudo, o meu dinheiro para minha pesquisa, dessa fundação. Mesmo que sem que eu saiba, porque muitas vezes ele tem que abrir mão dos direitos da pesquisa dele. O cara, eu estou fazendo uma pesquisa aqui genética para curar doença, sem saber que, sim, mas na verdade a propriedade intelectual dessa pesquisa que você está fazendo, na verdade pertence à fundação Rockefeller, a fundação Ford, a fundação X, que está pagando, e eles vão poder usar isso da forma que eles quiserem. Tá? Para fazer, por exemplo, né, mRNA, para fazer... Então, é uma barganha faustiana, como a gente fala. Muitas vezes o cientista, sem esse entendimento, ele está assinando ali um contrato com o mal. Ele vai abrir mão da pesquisa dele para o mal usar a própria pesquisa dele com fins nefários, contra a própria humanidade, pessoal. Então, continua aqui, olha. Talvez a grande vantagem das forças da nova ordem mundial que eles possuam é de que eles sabem que eles estão em guerra. Enquanto o resto da maioria da população está dormindo, a maioria da população acha que está vivendo num mundo de Poliana, que está vendo só o futebol, o BBB, é só comprar meu carro, pagar prestação. Eles estão o quê? Eles sabem que eles estão em guerra contra quem? Contra nós, pessoal. Eles querem nos escravizar. E a gente, como um patinho, inclusive está dando dinheiro para eles, porque muitas das empresas deles a gente está consumindo, né? A cadeia de fast food deles, a gente vai lá, no banco deles a gente, né, bota o nosso dinheiro no banco deles, a gente, né, consome a cultura deles, tá? Então a América, ele fala aqui assim, né, vamos dizer, na melhor das hipóteses, somente suspeita disso, tá? A população tem uma leve suspeição, e claro que eles usam, inclusive a mídia, a imprensa, para quando qualquer pessoa se levanta para revelar, não, é teoria da conspiração. Aí você é terraplanista, você é chapéu de alumínio, você é louco, né, é fanático, é ridicularizado. A arma deles é ridicularizar, né? Então ele fala assim, olha, como a nova ordem mundial tem se manifestado, né, desculpa, como ela irá se manifestar no próximo século. Esse livro é de 1990, tá? Então, no século que a gente está vivendo agora, né, século 21, ele fala assim, ainda não pode ser predito, mas uma coisa é clara, as sociedades secretas irão continuar a se passar por benignas, por organizações humanitárias e atacar os críticos que tentam, vamos dizer, furar ou né, tirar essa máscara ou revelar esse disfarce, né? Peraí. Tamo bem, pessoal. Vamos terminar hoje, que eu tô acelerando aqui. Aí ele fala assim, olha, tá, o capítulo 15 aqui, um assalto à Constituição, né? Então ele fala assim, o mundo está emergindo como uma comunidade eletrônica global. Isso antes da internet existir, tá, pessoal? Né? A internet começou basicamente em 94, aberto para o público, né? Antes da DARPANET, não, estou falando aberto para o público. Então ele está falando que na época já, o que? Através do controle das mídias, né? Televisão, rádio e tal. Então ele fala assim, e conforme os anos se seguirão, essa pressão, né, ela irá, vamos dizer, acabar com qualquer distinção nacional, tá? E irá cada vez mais crescer, né, uma pressão, olha só como ele coloca, pessoal, com preocupações ambientalistas. Tá? Em 1990 ele já está falando, nos próximos anos cada vez mais vai crescer essa desculpa da tomada de poder através da agenda
ambientalista, tá? Tal como a questão da camada do ozônio na atmosfera. Isso eu lembro ainda, eu era criança, quando falava, não, as geladeiras acabam com a camada do ozônio e tal. Tudo bem, pessoal, isso é bíblico, a gente tem que tomar conta da natureza, a gente não... Primeiro, né, as coisas mais básicas, não jogar lixo na rua, né, não desperdiçar água, não desperdiçar... Óbvio, isso é o beabá. Agora, o que eles querem implementar, de implementar o comunismo, de controlar o que você consome, o que você, né, primeiro, o que você pode produzir, o teu trabalho, e depois do teu trabalho, o que você pode consumir, pessoal, isso é a forma do quê? De controlar a população através, basicamente, de fome, né? Lembra, eu já disse aqui, o Harry Kissinger falou nos anos 70, olha, você controla a alimentação, você controla a comida, você controla a população. Por quê? Porque na pirâmide de Maslow é a coisa mais básica, é fome, né? É o impulso mais básico de sobrevivência. Então, né, se você controla a alimentação, você vai controlar a população. Continua aqui, e ele fala assim, atrás do que eles estão, o que eles estão buscando? Ele fala, basicamente, eles querem um poder centralizado do mundo. É o quê? Exatamente, pessoal, que todos os países do mundo, todos os povos entreguem o seu poder a um corpo, tá? A ONU, provavelmente, e aí vai ter um líder, que é quem? Vai ser o anticristo, né? Essa centralização de poder é o que eles buscam. Então, eles falam assim, eles gostariam de ver o conceito de separação de poderes, como manifesto na atual Constituição americana, eliminado no futuro, né? Então, separação de poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, não, eles querem acabar com tudo isso. Vamos ter um governo centralizado, tecnocrata, tá? Esquece freios e contrapesos, esquece, né? A gente tem que ter equilíbrio de poder, ter democracia, esquece isso, tá? Segundo eles, né? Claro que hoje eles se colocam como democratas, né? Nunca foram, pessoal. Os caras não estão nem aí pro voto. Eles, né, de novo, quando eles não conseguem eleger quem eles querem, geralmente eles tentam matar, né? E matam, né? Então, certamente, né, a partir do momento que o poder for centralizado, um governo federal irá se tornar, vamos dizer, mais submisso, né? Bem como a direção interna, bem como os assuntos internacionais dirigidos ou debaixo dos poderes das Nações Unidas. E isso irá resultar, né, numa ditadura, num cenário de ditadura, tá? Então, o conceito de separação dos poderes, né, no judiciário, no executivo e nos legislativos do governo federal, né, com uma separação igual, vamos dizer, isso faz com que seja difícil com que qualquer governo seja tomado por uma ditadura, enquanto você não dissolve esses poderes. Claro que o que eles estão fazendo? Eles estão se filtrando, né, e tentando com que né, por exemplo, o corpo legislativo, o Congresso, né, que é, né, a Câmara e o Senado, seja de infiltrados, seja de gente do lado deles. Então, não adianta você ter um corpo, né, né, institucional se eles vão votar em uníssono com a agenda globalista. Ou a mesma coisa no judiciário. Não adianta você ter um judiciário se todos os juízes do Supremo foram escolhidos a dedo por eles, ou tudo bem, né, tem um ou dois que contra, mas eles sempre vão estar na maioria, e aí todas as leis vão ser julgadas conforme os objetivos deles, né? E para eles o melhor é quando inclusive eles tiverem também um executivo, né, um representante ali, um presidente ou um primeiro-ministro que também vai obedecer. Aí é só uma ilusão nesse caso de democracia, porque democracia mesmo, representativa do povo, não existe, porque não estão representando o povo. Estão representando eles, né, a elite. Ao contrário, vão implementar leis que o povo vai sofrer cada vez mais, né? Então, a Constituição americana, ela inclusive separa o Congresso em dois corpos, né? Aqui no Brasil também, que é o quê? São os deputados e os senadores, né? O debate sobre a utilidade da separação de poderes, é claro, não é nada novo, né? Ele tem, né,
continuado através da história americana, né? Então, a partir do John Adams, né, o governo sem esses freios e contrapesos nunca funcionaram, né? Então, de acordo com o professor o Alexander de Conte, né, é o primeiro passo para a anarquia. É o quê? É quando esses três poderes começam a quebrar ou um interferir no outro, como a gente está vendo que está acontecendo aqui no Brasil com o judiciário interferindo no executivo e inclusive no legislativo, mandando prender parlamentar. Isso é o quê? Conforme o professor fala aqui, é um passo para a anarquia. Por quê? Porque você quebra o equilíbrio institucional do país. Ele fala, né, por outro lado, né, o Thomas Jefferson dizia que o conceito de separação dos poderes era como ter vamos dizer, um pano vermelho sendo balançado na frente de um touro enfurecido, tá? Então, você vê que o Thomas Jefferson é maçom também, né? Vamos continuar aqui. Ele fala assim, até o final do século XX, esse plano da nova ordem mundial tem sido, vamos dizer, centralizado na maçonaria, depois na maçonaria iluminada, né, que vem através do Illuminati, né, mas com o advento dos grupos de mesa redonda, né, que existem até hoje, como o CFR, o Bilderberg, o Fórum Econômico Mundial, né, e os seus, vamos dizer, vamos dizer, o seu equivalente americano, que é o Conselho de Relações Internacionais, o CFR, ele diz, essa tocha tem sido passada de mão em mão durante os séculos. É engraçado que o nome Lúcifer é isso, é o portador da luz, né? Que eles têm passado através dos séculos, de instituição através de instituição, né? Então, ele fala assim, esse livro, né, tem mostrado o seguinte, ele vai fazer uma recapitulação aqui, né? Então, assim, ponto 1. Existe um grupo, uma elite, um grupo escondido, né, dentro das sociedades secretas por milhares de anos, com o seu alvo principal em criar um governo mundial, um governo global, que eles chamam da nova ordem mundial. Esse grupo tem tentado convencer a humanidade, né, de que um governo mundial é necessário para que haja paz mundial. Mas, na realidade, um governo mundial só pode levar a uma ditadura global. Esse grupo, né, ele provavelmente foi responsável por todo o golpe também que houve na administração do Richard Nixon. Essa elite, né, dessa sociedade secreta financiou o comunismo e tem usado ele desde então para, vamos dizer, implementar os seus objetivos. A sua influência nos eventos mundiais tem sido muito significativos, mesmo que antes as pessoas não tivessem a noção disso, né? Isso anteriormente fosse desconhecido. Desconhecido o quê? Que eles que perpetuam as crises mundiais, as guerras, né? Que mais? Esse grupo opera em diversas frontes, né? Eles não somente tentam controlar eventos internacionais, mas também políticas domésticas das nações, incluindo a sua economia, a sua educação e sua política religiosa, vamos dizer assim, né? O seu poder é multiplicado porque eles têm pelo menos uma influência substancial na mídia, né? Porque geralmente a mídia é comprada por eles são donos dos canais, dos jornais, né? Então eles propagam publicamente isso ajuda eles a criar uma narrativa para a grande população do que é a realidade. Eles contam uma história da realidade segundo a visão deles, né? Outro ponto, né? Esse grupo, eles crescem debaixo dessa ilusão de invencibilidade. Porque daí as pessoas falam, pô, mas então a gente não tem força, eles são muito grandes, eles têm o dinheiro do mundo, né? Sem saber que, na verdade, pessoal, Deus está no controle da história, né? A Bíblia já diz isso aqui, né? Tudo já estava dizendo profeticamente, pessoal, tudo que a gente está vivendo, a Bíblia já estava dizendo. Então, né,
Eles podem parecer que estão ganhando, mas não estão, pessoal. Então, ele continua falando assim, apesar deles serem ricos e poderosos, constantemente eles fazem erros, né? Mistakes, eles constantemente erram. Eles não são invulneráveis, né? Eles são vulneráveis, né? Eles não controlam todas as coisas, né? Afinal de contas, nós ainda somos capazes de debater essas questões abertamente. E o cidadão comum pode ter um efeito. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Eu sou um cidadão comum. Tudo bem, né? Posso ser pessoa pública, talvez você me conheça por questão da televisão, né? De cinema, de teatro, enfim, por ser ator. Mas eu sou uma pessoa que, ouvindo um chamado de Deus, falou, não, eu preciso falar disso publicamente para que outras pessoas saibam. Então, a própria internet, pessoal, que para eles, né, foi criada, estabelecida para ser uma ferramenta, já é um controle social, mas que ainda nem está perto do que vai ser, né, de controlar a população. Qual que é o efeito colateral? O efeito colateral da gente poder estar falando aqui, vocês estão ouvindo isso. Tá? Então, Deus, ele sempre, pessoal, é um jogo de xadrez onde Deus já ganhou a jogada, só que, né, o inimigo está jogando até o final, mas Deus já deu o checkmate várias jogadas antes, né? E ele fala assim, finalmente, né, um propósito do livro também é preparar, né, as pessoas para lidar com essas questões permanentemente, ou enfim, a gente passar a entender, a gente, né, deixar de ser tolo, né? A gente tem que ser o quê? Manso como a pomba e astuto como a serpente. Então ele fala assim, não, a gente tem que estar preparado para lidar com ter isso sempre em mente daqui para frente, pessoal. Toda notícia de jornal que você vê, você tem que sempre ler ela à luz desse entendimento. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho aqui, deixa eu não ser afetado emocionalmente, que muitas vezes a resposta é emocional das pessoas, né? Ah, aconteceu um atentado, aconteceu uma bomba, aconteceu uma guerra, oh meu Deus e tal, aquela reação, né? Daí você, peraí, vamos analisar um pouquinho, né? Vamos dar um passo atrás. Quem que vai ganhar com isso? Qual que é o desdobramento político, econômico disso aqui, né? As coisas não acontecem à toa, pessoal, tá? Tudo tem um propósito, né? Ele continua falando assim, então, isso a gente tem que entender isso, né? Porque a nova ordem mundial, ela não vai embora, ela vai continuar aqui, inclusive, segundo a Bíblia, até a tribulação, né? Vai culminar na presença do anticristo aqui na Terra, né? Então ele fala assim, até que Jesus retorne, né? Nós, né, estivermos face a face com ele, nós teremos que ensinar as nossas crianças, né, a entender essa questão, claro, né, com bom senso, né? Não adianta chegar para uma criancinha que não tem estrutura ainda, não vai entender nada, mas já educar, né? Por exemplo, por quê? Porque eles já estão desrespeitando, estão chegando em crianças de 2, 3 anos, pessoal. LGBT. Inclusive, eu já dei uma matéria num vídeo lá do vídeo do Rumble e do Odyssey, que no estado, deixa eu ver se eu lembro agora, ou era no Canadá. Eu não lembro se era na Inglaterra ou no Canadá, ou não, na Irlanda, desculpa, que os médicos já estavam falando que conseguiriam detectar se a criança era trans recém-nascida. Espera aí. Então a criança recém-nascida já era identificada pelos médicos se ela era trans ou não. Então, espera aí, um bebê recém-nascido não sabe de nada. Como que você... Não, é porque tem uma agenda, pessoal, né? O que mais? O futuro será, vamos dizer, um campo minado político, né? E com muitas armadilhas e também, principalmente, com um engano espiritual, né? E como a gente lê em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falando, né? Olha, a operação do engano, a operação do erro, né? Então, nós temos que, como indivíduos, né, estarmos resignados a combater isso, né? E como uma nação, a gente tem que se opor à nova ordem mundial de qualquer forma, como ela se apresentar, né? Então ele fala assim, meramente conhecendo sobre o grande plano, interessante, né? Olha aqui, o grande plano. Por quê, pessoal? Como que eles usaram o grande reset? Depois a grande narrativa, né? O Fórum Econômico Mundial lá em Davos, em 2020, o grande reset. Depois a grande narrativa em 2021, então é o quê? É o grande plano deles, tá?
dessas sociedades secretas, que é isso, né? Que eles estão implementando dia após dia no mundo hoje, tá? E saber isso, né? Isso nos fortalece, isso enfraquece o inimigo, né? E como criaturas da escuridão, eles não funcionam muito bem quando existe uma luz de escrutínio público sobre eles. Quando o quê? Quando a gente debate, quando a gente fala sobre isso, quando a gente expõe eles à luz, eles ficam enfraquecidos, né? E aí ele termina aqui com Efésios 6, né, 12 a 17, que nós não lutamos contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, contra poderes, contra dominadores desse mundo tenebroso, né, contra as forças espirituais, né, nos lugares celestiais. Deixa eu ler aqui no português para vocês. Peraí. Assim a gente vai encerrar esse livro aqui, excelente, né? Então, peraí, pessoal. Cadê? Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Né? Aí ele fala, né? Então, deixa eu ver se ele continua aqui. Então ele continua, né? Então, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, né? E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então é isso, pessoal. Estamos numa guerra, pessoal, estamos numa guerra, mas a boa nova, qual é a boa notícia? Jesus já venceu essa guerra por nós. Amém? Nós aqui somos soldados, né? O nosso general é Cristo. Quem lembra disso? Né? Quem é crente aí, velho, lembra. Então, pessoal, a gente não pode se intimidar, né? Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós avançamos rumo em direção, né, à nossa soberana vocação em Cristo Jesus, conforme o apóstolo Paulo fala também. E eu quero incentivar você que, ouvindo, acompanhando essa série, ou ouvindo esse vídeo hoje especificamente, né, mas espero que você tenha assistido desde o começo, você entenda que, pessoal, o principal é a tua alma, o teu espírito, né? O que está em jogo, isso aqui tudo vai passar, pessoal. Claro, a gente está lutando aqui, mas tudo isso vai passar, né? Você fala, eu não acredito em arrebatamento, eu não acredito no apocalipse, tudo bem. Quero te dar uma notícia, você vai morrer, evento, tá, pessoal? Evento. Você vai morrer, tá? Fato. Então, não adianta, pessoal. Não, quando eu chegar lá no leito de morte, nada te garante que você não vai acordar amanhã, né? A Bíblia diz, louco, né? Essa noite pedirão sua alma. Então, pessoal, não brinque com você. A tua essência não é esse corpo. Você não é esse corpo que você está aqui. A tua essência é o teu espírito. Né? É o centro do teu coração ali, é o centro da tua consciência, vamos dizer assim. Ou a gente está conectado com Deus, ou a gente está separado de Deus. E a partir do momento que a gente está separado de Deus, a gente é uma presa fácil. A gente está debaixo da influência, pessoal, espiritual do inimigo, tá? Que veio para matar, roubar e destruir e, na verdade, nos odeia, quer nos destruir. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele não pode atacar Deus, ele ataca a pupila dos olhos de Deus, né? Que somos nós. Então, mas Deus, sabendo de tudo isso, o que ele fez? Ele, por um amor, pessoal, incomensurável, sem tamanho, ele deixou a glória, ele veio aqui, encarnou como um homem,
para passar frio, para passar fome, né? Para ser insultado, para ser, né? Cuspido. Para o quê? Para nos reconciliar. Para pagar o meu preço e o teu preço. Deu a vida por nós. Morreu da pior morte, pessoal. Nu, ensanguentado, ele derramou o seu sangue por mim e por você. De graça, por amor. Né? Para que hoje, em 2021, você pudesse, aonde você estiver, parar e reconhecer a tua necessidade de se entregar para Deus, né? De pedir perdão dos teus pecados. E olha só, de ser livre, pessoal, ser liberto desse peso espiritual, esse peso de escravidão, de vício, de pecado, isso que distorce a tua própria autoimagem. Às vezes você nem se reconhece, você já foi uma criança inocente. Talvez você tenha sido molestado, abusado, sofreu agressão física, talvez sexual. Não, né? Você fala, poxa, eu não tive amor, eu não conheci amor. Eu quero te dizer que Deus te ama sobremodo. Talvez o teu pai natural, tua mãe natural possa não ter te dado amor, né? Mas Deus te ama. Então eu quero te falar, independente de onde você está na tua vida, não tem nada, vício, prostituição, pecado, nada que pode te separar do amor de Deus se você abrir o seu coração. Nenhum pecado é maior do que o sangue de Jesus fez na cruz. O sangue de Jesus pode apagar qualquer pecado, qualquer transgressão. Lembra na cruz do Calvário? Você tinha 2 ladrões, né? Eles não eram ladrõezinhos, não. Era pessoal para ser morto ali publicamente. Os caras eram barra pesada. E teve o ladrão que se arrependeu. Na última hora ele se arrependeu. E Jesus falou para ele, olha, eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você estará comigo no paraíso. Porque é isso que ele veio fazer. Veio nos resgatar. A Bíblia diz que ele deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela que está perdida, que está suja, que está machucada, que pode estar, né, com a pata quebrada, que pode estar no lamaçal. Então, se hoje esse é o teu caso, se você fala assim, eu não tinha mais esperança para a minha vida, eu estou gastando tempo aqui na terra, eu estou, gastando minha vida consumindo coisa, eu estou consumindo o meu corpo, gastando o meu corpo, eu estou usando as outras pessoas, eu quero te falar que hoje é o dia para você encerrar essa etapa e jogar isso para o mar do esquecimento. A Bíblia diz isso. Esse homem, essa pessoa, essa mulher vai ficar crucificada, vai morrer com Jesus e você vai ressuscitar. O Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de você e um novo ser vai surgir, uma nova, né, o teu espírito vai ser ressuscitado. É um milagre, você fala, é só Deus mesmo, é um milagre, literalmente um milagre. E basta o quê? Só você crer, só você abrir mão do medo, abrir mão do orgulho muitas vezes, né? Porque a gente tem que se arrepender, isso é essencial, né? Não tem salvação sem arrependimento. Então eu vou fazer uma oração e eu quero te convidar a orar comigo. Você tem que repetir isso que eu vou orar agora, tá? Mas de forma audível, pelo menos, não precisa gritar, mas pelo menos você tem que ouvir sua voz, tá bom? Porque você tem que crer no seu coração e confessar com a sua boca. Quando a gente confessa aqui, a gente manifesta no mundo, nas dimensões aqui, no mundo físico e nas dimensões espirituais, a tua decisão. E a partir daí, isso é ratificado. Amém? Então, coloca a mão no seu coração, ore comigo, assim. Obrigado, Deus, porque hoje é o dia mais importante da minha vida. É o dia que eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço a Ti perdão por todos os caminhos que me levaram até aqui, mas eu Te agradeço, Pai, porque hoje Tu intervém na minha história, Pai. Hoje é o dia que eu abro mão do controle da minha vida. Eu abro mão de toda a visão que eu tinha de mim mesmo como centro, como Deus da minha vida. Eu não sou o Deus da minha vida, eu Te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu Te escolho, Jesus, como meu Deus, meu Senhor e meu Salvador. Eu clamo, Pai, que o Teu sangue venha me lavar e me purificar de todo pecado, Pai, de todo aquilo que me acusa, Senhor, que todo pensamento que me acusa, que Teu Espírito Santo venha, Pai, me purificar, transformar minha mente, Pai. Me dá a mente de Cristo, Senhor. Venha me dar novos pensamentos, Pai, novas emoções, novos sentimentos. Venha curar as minhas feridas emocionais. Obrigado, Pai, que Tu lança o meu passado no mar do esquecimento, Pai. A minha vida começa hoje, uma nova vida, Senhor. Com, Pai,
um destino profético perante a mim, com aquele futuro que tu tem preparado para mim desde antes da fundação do mundo, segundo a tua palavra diz, desde antes. Tu já me conhecia, Pai, no ventre da minha mãe, e eu te louvo que hoje é o dia, Senhor, da minha salvação. Hoje é o dia que eu entrego minha vida a Ti, Senhor. A minha escolha, Pai, a minha vontade de ter, Pai, uma aliança contigo, uma nova e eterna aliança no Teu sangue, Jesus, no sangue derramado. E essa aliança quebra todo o jugo, Pai, toda maldição, Pai, todo pecado, todo, Pai, pacto que eu tenha feito com as trevas, Pai, é acabado, é encerrado, Pai, é anulado em nome de Jesus. Graça eu te dou, Pai, porque eu tenho salvação hoje no Teu nome, no Teu sangue, Pai. E eu convido o Teu Espírito Santo para vir habitar em mim, tomar conta do meu ser, Pai, todas as áreas da minha vida, Pai. Não haja nada, Pai, onde Tu não tem acesso. Vem transformar tudo, Pai, tudo que não te agrada, Pai, tira, Pai. Eu abro mão, Senhor, eu quero tudo de novo, Pai. Eu quero, Pai, conhecer o que realmente é amor, Pai. Eu quero conhecer o que é a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento, Pai. Obrigado, Jesus. Eu quero ter o Teu domínio próprio, Senhor. O Teu Espírito que me capacita a me controlar, Senhor, para que eu viva uma vida, Senhor, reta, Senhor, uma vida santa, uma vida que glorifique o Teu nome, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Opera em mim, Senhor, eu peço a Ti. Eu peço, escreva meu nome no livro da vida, Pai, no Teu livro da vida do Cordeiro, e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Se você fez essa oração crendo, sincera, crendo no seu coração, era só o que precisava, pessoal. A Bíblia nos garante que você, então, agora é uma nova criatura. Amém? Que o Espírito Santo de Deus agora habita em você. E é o começo só, de uma nova caminhada. Então agora, né, você vai ter que passar pelo processo de metanoia, de transformação da tua mente, porque teu espírito está salvo. Mas agora, né, toda a programação errada aí de anos e anos tem que ser purificado. E é o quê? Através, né, do pão da vida, da água da vida, né? Compre uma Bíblia, comece a ler, né? Tenha uma disciplina diária de leitura, né? Pode no começo ser, não, mas não importa. Vai lendo que Deus já vai purificando, né? Você pode até não entender. A palavra vai te purificando, vai te alimentando, né? E claro, busque uma igreja. Você tem que estar inserido no corpo de Cristo aqui na Terra, né? De novo, uma célula não sobrevive fora do corpo. Então você tem que estar junto, né? Com pessoas que, óbvio, vão te ajudar, né? Vão estar caminhando junto com você. Novas amizades, né? Amizades sãs, né? Abençoadas, que vão te ajudar a alcançar o teu propósito espiritual, né? Teu destino profético. Mas, pessoal, cuidado, né? Tem muita falsa igreja aí, tem, né? A esquerda tem sido... A gente agora, durante a seleção, é muito bom que tem pipocado. A gente tem visto aí os falsos ministérios, né? Os ministérios que às vezes até começaram bem, mas que se deixaram corromper, né? Fora aqueles que, né, desde o começo, como eu falei, né, foram pagos ali, pagaram já, né, pastores para... Então, igreja comunista, igreja esquerdista, né, que prega todo esse lixo, que prega ideologia de gênero, que pega... Pessoal, tudo isso nem passa na porta, para começar, tá? Agora, de uma forma mais sutil, eu sempre falo, um teste facinho de você ver se é uma seita, né, se é uma heresia, ou se é uma igreja bíblica realmente, é perguntar, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Por que essa pergunta, pessoal? Qualquer negação de uma dessas duas coisas, você invalida, você não crê no que Jesus fez na cruz do Calvário, tá? Então não, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então pergunte isso e fala, não é bem assim, mas deixa a gente explicar. Pessoal, eles, claro que vão te dar uma argumentação, mas é furado, né? Você, obviamente, não vai saber refutar, porque você é um neófito, né? Você está... Né, é uma criancinha espiritual, você está, né, nos primeiros passos, mas, pessoal, vá por mim, né, agradeça e busque uma igreja onde a sã doutrina é pregada, amém? Então é isso, pessoal, a gente encerra nosso vídeo de hoje, encerramos a nossa série, né, demorou, mas encerramos, mas eu acho que foi muito proveitosa, espero que vocês tenham gostado. Vamos começar com um novo livro, né, a gente vai até, né, espero Jesus voltar aí, que eu possa estar aqui fazendo esse trabalho com vocês, tá bom? Então, novamente, pessoal, né? Lembra vocês dos quadrinhos, tá? Uma forma... Muitas vezes o pessoal me escreve, poxa, se tem algum livro para indicar? Eu tenho os meus, tá? Mas é quadrinho. Pessoal, é uma forma muito fácil e muita da leitura que eu faço aqui, né? Que muita gente... eu tenho dificuldade de leitura. Então, aqui tem, inclusive, imagem para te ajudar. Numa boa, né? Vai te ajudar mesmo, tá? Então, além de ser muito legal, tá? Eu sou suspeito para falar, mas é legal. Vocês vão gostar. Então, entre em contato.
manda uma mensagem aí, os links todos estão aqui embaixo. E vamos prestar atenção, pessoal, dia 2 de outubro, né? Vamos fazer a nossa parte, pessoal, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos às urnas, né? Não anule, não se abstenha, né? Cumpra o seu dever cívico como cidadão, né? E eu peço o seu voto de confiança, tá? Se você acreditar, como eu acredito que Deus vai me usar lá, por isso que eu estou tendo esse trabalhão, pessoal, que é um trabalho, né? Minha vida estava muito boa, tá? Então estou fazendo todo esse trabalho porque eu creio que é um propósito de Deus, então que você esteja comigo nesse propósito. Então me ajuda, compartilhe, divulgue, tá? Os posts estão nas redes sociais, compartilha, WhatsApp, tá? Faça um videozinho, fala o meu candidato Felipe Fogosi, 2234, e assim, se cada vez mais pessoas, pessoal, com temor de Deus, se a gente tiver lá no Congresso, a gente vai se beneficiar, o Brasil vai se beneficiar, nós como sociedade, todos nós, porque vamos ter leis, vai ter um país de lei, né? Um país onde diminui a criminalidade, as coisas funcionam, tá bom? Então é isso, pessoal. Conto com vocês, né? Bom, a gente continua essa semana aí também, quinta-feira tem um novo vídeo, tá? Eu vou tentar subir ainda um novo, porque estou na correria, além da campanha, estou fazendo um filme, né? Estou filmando um filme que eu escrevi também, então tá corrido para mim, mas eu vou tentar subir o vídeo do apanhado das últimas notícias ainda essa semana, tá bom? Muito obrigado, orem por mim, Deus abençoe vocês, uma excelente semana, até quinta-feira, tchau.